Olá galera, estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Tá com som? Eu vou ter que fazer tudo de novo aí, gente, porque não sei o porquê que saiu o nosso som, né? Mas vamos lá. Estão me ouvindo legal? Dá um joinha aí agora. Vamos entrar de novo aí. Dá um joinha pra ver se o meu áudio está legal, galerinha querida. Sim, voltou? Show de bola, show de bola. Então vamos lá, voltou aí, show de bola. Gente, assim, ó, eu sempre digo, né, e vou falar de novo aqui, né, hoje o nosso tema aí é sobre alimentação de cães, porque essa aula aqui, ela vai pro YouTube, ela vai pro nosso canal do YouTube e grupos do Telegram. Então, vamos lá, vamos falar de novo aí. Essa aqui é um tema que eu quero falar sobre alimentação, a melhor alimentação, a questão da quantidade, a questão de qual alimentação eu forneço para os meus cães, como criar essa alimentação balanceada, né? Como que eu crio também o pilar da autopreservação nessa situação de criar esse ritual, né? Para o cão nunca ficar agitado, ficar excitado, o que resulta também essa situação de eu oferecer uma boa alimentação, tanto na parte de saúde como na parte comportamental do meu cão. E quais são os problemas que ele pode enfrentar muitas vezes quando eu ofereço uma alimentação ruim para ele. Então tem tudo isso, ó, as mesmas pessoas que estavam aí, os tutores, já entraram de novo, já batemos 30, mas manda notificação aí, eu vou dar seguimento daqui, tá? Porque não sei por que cargas d'água, né? Boa noite aí, Severo, tudo certo, meu querido? O Cleiton entrou conosco, a Maria também entrou conosco aí, tem uma turma aí. Então vamos lá, gente, olha só, que nem eu tava falando, né? Eu sempre busco algumas perguntinhas do direct lá, algumas perguntas também que vão acabar surgindo aqui, a Prof. Fê vai nos auxiliar também nessa questão aí. A aula, que nem eu falei, não fica gravada, ela vai para os grupos de Telegram e também vai para o nosso canal do YouTube. Por isso que às vezes parece que eu sou meio repetitivo, mas eu sei que a aula vai para lá e muitas pessoas que apertam o play lá tem que entender qual é o conteúdo que eu estou ministrando, né? Vocês estão comigo no ao vivo aqui, mas lá eu preciso, né, muitas vezes mostrar essa introdução aí para a pessoa entender e assistir a aulinha. Inclusive, que nem eu falei antes de cair meu áudio fora aqui, a gente publicou lá uma baita aula já sobre alimentação, sobre todos os passos que eu crio, né, para criar o ritual do alimento, o ritual da autopreservação. É uma aula de 15 minutinhos. Se vocês observaram meus stories de hoje, é só clicar no link lá que vocês vão ver que a aula está lá disponível já, uma aula de 15 minutos e uma aula que ficou com um conteúdo riquíssimo, gente, riquíssimo. É um passo a passo bem bacana. Eu vou falar também sobre os potes de desafio ao Mylon, o pote do Mylon, esse aqui, ó. Porque ele é muito agitado, gente, pra comer, né? Tem muitos cães que são muito agitados para comer, acabam comendo rápido, vomitam a ração, passam mal, não é legal, engasgam, não é legal. Então eu quero falar sobre isso também. Hoje eu vou alimentar os meus cães aqui ao vivo para vocês, mostrar o que eu faço, quais são os meus posicionamentos. E também vou falar aqui, de novo, vou repetir, né, gente? Vocês estavam comigo aí. Vou falar com o Matheus Pereira, que ele é promotor técnico da Farmina. Vai poder explicar melhor sobre as propriedades da ração. Essa situação aí dessa linha super premium, né? Que se tornou aí a empresa Farmina de uma forma geral, né? Com matérias-primas que eles colocam na extrusão da ração de excelente qualidade, né? Tive o prazer de estar na fábrica lá, vendo essa extrusão da ração juntamente com o Zig, que eu acho que foi o único cachorro que entrou dentro da fábrica Farmina lá, né? Por tudo que o Zig, né, já fez também, né? De apresentações aí por essa grande empresa, essa potência aí chamada Farmina, que está em mais de 40 países e é considerada aí uma ração 5 estrelas nos Estados Unidos, né? Que lá não tem, né, gente? O que tá atrás da embalagem de conteúdo aí, de propriedade, vamos dizer assim, da ração, tem que estar na ração, né? Não é uma situação que, coloquei lá 90% de proteína de origem animal, beleza. Mas se não tiver esse índice lá, vai tomar multa, não é legal, né, gente? É uma situação que tem que seguir todas as normas para poder alcançar essa pontuação, essa grande pontuação que a empresa Farmina tem lá fora, né? E no Brasil, meu Deus, né? É uma empresa de ponta também. E quando eu falo tudo isso, gente, não é porque eu tô vindo aqui, porque eu tô sendo patrocinado, nada disso.
eu sempre indico para vocês o melhor, seja alimentação, seja um brinquedo, seja uma roupinha para cachorro, o que for que eu for falar para vocês aqui, vocês podem ir com os dois pés, que nem diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Que com certeza vai ser top de linha. Quem tá comigo aqui também hoje, gente, ó, 20 anos, o César escreveu, 20 anos de Brasil hoje. Cara, 20 anos que a empresa Farmina está no Brasil hoje. É uma potência, gente, é uma potência. E tem todas as linhas, né? Tem todas as linhas. Se a gente pegar hoje, vamos dar um exemplo aí, a Cibal da Farmina, ela é uma super prêmio. Se eu pegar a ND, e depois o Matheus vai explicar melhor para nós aí, se eu pegar a ND, para mim ela é uma ultra prêmio. Nem tem essa conotação, né? Nem tem esse posicionamento de ultra prêmio no Brasil, né? Esse posicionamento, mas é considerado uma ultra prêmio, porque é fora do normal, gente, é fora do normal mesmo, tá? Mas vamos lá, eu quero dividir tela com o Matheus. Matheus, me dá um oi aqui, de novo, não sei se teu nome ficou mais para cima aqui, que daí eu entro no teu nomezinho aí. Olha aí, ó, ND é maravilhosa, minha gata ama. Gente, é isso que eu quero falar para vocês hoje. Eu preciso, né? Eu preciso dar uma boa alimentação. Boa noite, Adilson, pro meu cachorro, porque como eu vou condicionar ele por toda a vida a se alimentar de ração seca, vamos dizer assim, né? Eu preciso oferecer o melhor, eu preciso dar essa opção para ele. Ah, Rudinho, mas a ração que tu tá falando aí, o valor não é acessível, mas a gente vai pro custo-benefício daí. O Johnny, depois eu posso mostrar para vocês, o Johnny tem 52 quilos e come 300 gramas por dia, porque tem aqui na embalagem da Farmina, né, essa questão do peso do cachorro, a idade do cachorro, para você estar podendo dar a quantidade certa, né? Hoje tu pode pegar uma balancinha aí, você encontra em agropecuárias, né? Você vai estar medindo aquela porçãozinha ali. O Zig tem 28 quilos, depois a Fê pode dizer melhor também. O Zig deve estar comendo 200 gramas, é um Border Collie, né? O Mylon 70 gramas pelo peso dele. Então é custo-benefício, porque a ração ela é muito top, é um míssil, né? Se eu fosse falar, né, em outras situações aí, então eu não vou fazer uma indicação aqui no ao vivo, na nossa aula, sendo que o produto não vai ser aprovado por você e pelo seu cão. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Palatatividade, meu Deus, não vou nem entrar nos méritos, eu vou deixar pro nosso queridão aqui, pro Matheus explicar para vocês aqui. Tá, vamos ver se ele tá por aqui. Matheus, tá por aí? Já me dá um oi então aqui na... Vamos ver se eu acho ele aqui. Que daí já dividimos tela aí. Matheus é top. Vamos ver agora, galera. Vamos lá, porque ele é promotor técnico da Farmina. E quando eu falo em alimentação, gente, é isso que eu vou falar para vocês aqui, ó. É oferecer o melhor pro nosso cão. Até porque se eu dar um dado para vocês aqui, vocês vão se surpreender. Porque a questão, muitas vezes, gente, é a saúde do meu cachorro. E um dos índices que eu mais levanto a bandeira aqui é que aumenta a longevidade do meu cachorro. Cara, longevidade, o meu cachorro pode viver de 3, 4, 5 anos a mais porque eu forneço para ele uma alimentação boa. Esse já é o maior índice, né? De eu dar uma ração super premium, uma ração top. Matheus, me dá um oizinho só para mim achar o teu nome aqui, para mim poder dividir tela contigo aí e tu esclarecer alguns pontos aqui bem legais. Manda aí. Vamos lá então. Vamos esperar o Matheus. Tá por aí, meu querido? Tá tudo certo com o áudio agora? Aqui, ó. O Matheus mandou um oi aqui. Eu vou no nomezinho dele. Vamos lá. Adicionar. Entrar no ao vivo. Aí, ó. Ele tem que aceitar lá. E aí? E aí, tudo bem, boa meu noite. querido? Boa noite, Matheus. Tudo bem? Deixa eu aumentar o meu áudio aqui. Tudo certinho? Tudo certo? Tudo. Galera, estão ouvindo ele bacanamente, olha a palavra aí. Vamos lá, então. Matheus, primeiro quero te agradecer. Fiz um convite meio em cima do laço, a gente sabe disso, né? Mandei para o César lá, o nosso queridão também. A gente já tem essa intimidade com o César. E quando eu falei que eu ia trazer um tema aqui sobre melhor alimentação, cara, daí eu vou falar da ND, eu vou falar da Cibal, né? Vou me ater nessas duas linhas,
né? Porque é o que eu ofereço para minha grande matilha de 8 cães, já fazem, vamos dizer assim, 7 anos que eu dou da linha ND para eles. Então, eu posso falar com muita propriedade da ração, mas trazendo aqui um promotor técnico, pode embasar ainda mais esse conteúdo e tu começar a nos responder, Matheus, qual é a importância, Matheus, de eu dar uma boa alimentação para o meu cão? Né? Qual que é essa diferença também das linhas super prêmio para uma prêmio especial, por exemplo, né? Essas matérias-primas que usam na extrusão da ração, né? Eu digo pelos meus aqui, né? Muda mesmo essa questão de pelagem, de dentição, de saúde do cão, né? O que tu pode nos falar quanto a isso? Então, a gente precisa partir do princípio, tá? Que tudo que o animal ele come, ele vai utilizar, né? Vai digerir, vai absorver e vai utilizar para sintetizar outros tecidos no organismo dele, né? Então, a gente partindo disso, a gente tem que estar ligado na qualidade, como tu comentou, da matéria-prima que a gente vai estar utilizando no produto, né? A Farmina, ela trabalha com uma matéria-prima de excelente qualidade, né? A gente trabalha com uma digestibilidade ali acima de 85%. Então, quanto mais a gente tem essa digestibilidade, mais esse animal vai aproveitar, né? Como tu comentou. Matheus, quando tu fala em digestibilidade, é da mesma situação da palatatividade da ração, é isso? Então, a digestibilidade é o que ele come e o que ele absorve, tá? Aí, quando a gente tem, né, o resultado nas fezes, a gente vai diminuir do que ele comeu. E aí a gente consegue ter essa graduação do quanto ele digeriu, tá? E a palatabilidade do alimento é justamente aquilo que vai dar o sabor, né? Ele está tão ligado aos ingredientes que é utilizado na composição desse alimento, quanto no próprio palatabilizante que utiliza. E também na tecnologia que é imposta na produção desse produto, que é um diferencial excelente que a gente tem, né? Que é o Vacuum Coater, que eu posso comentar mais para frente, né? Tu já deve ter ouvido falar disso, muito bem disso. Então, a gente precisa sempre levar em conta a composição desse alimento. Por exemplo, nas proteínas, que é um diferencial nosso, né? A proteína, a digestibilidade dela, ela parte do ovo. Hoje o ovo, ele é uma das proteínas que tem maior digestibilidade e valor biológico, tá? Quando a gente fala de valor biológico, a gente está se referindo a quê? Ao que compõe aquela proteína, né? As proteínas, elas são compostas por vários aminoácidos. Esses aminoácidos, quando eles se juntam, eles formam uma proteína. Então, a gente tem ali aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos essenciais, os animais, eles não produzem pelo metabolismo, eles precisam receber pela nutrição, então pela alimentação, né? E os aminoácidos não essenciais, que aí eles vão estar produzindo, né? Então, é sempre importante a gente pontuar isso. A gente precisa entregar para eles aqueles que não são essenciais, né? Então, uma das fontes de proteína da Farmina é o ovo. Isso, uma das. Tá, uma das. Quais Exatamente. seriam as outras fontes de proteína da Farmina, Matheus? Então, a gente trabalha com ovo, como tu já comentou, né? Que tem um alto valor biológico. E a gente vai estar trabalhando também com a carne de cordeiro, carne de ave, carne de peixe, que agora a gente está com o lançamento da ND Ocean, que é sensacional. Tá. Né? E a gente trabalha também com proteína isolada de suíno, por exemplo, que vai estar auxiliando na imunidade, né? Uma pontuação legal, tá? E aí, quando a gente tem um maior perfil de proteína nessa dieta, então uma variabilidade grande de proteína, a gente consegue entregar um maior perfil de aminoácidos para esse animal. Então tem que pensar, quanto maior a oferta, mais eu vou estar utilizando para o sistema no geral desse animal, né? Até porque, Matheus, cães são carnívoros. Exatamente, são Cães carnívoros. são carnívoros. Então, essa questão também, um dos índices, até se eu pegar o saco da Farmina aqui, ó, um dos índices que eu acho fantástico
E, gente, eu não tô vindo aqui, o Rudinho tá lá fazendo propaganda. Cara, não. A questão que eu tô trazendo para vocês aqui é que todos como eu se preocupam com o quê, gente? Com a saúde dos nossos cães. E aí, quando eu ofereço uma alimentação com baixos índices de proteína, por exemplo, e com grandes índices de quê? De cereais, cara, acabou. É o que eu acabei de falar agora e o Matheus confirmou. Cães são carnívoros, descendem de lobos, não de bois, né? Eu sempre digo isso. Então, quando a gente vai para esse índice aqui, ó, zero cereais, o que tu pode nos falar desse índice, Matheus? Então, a nutrição de um carnívoro, ela vai ser baseada basicamente em gordura e em proteína, tá? O amido, ele é o carboidrato que a gente vai ter no produto, tá? Ele serve para a gente dar a liga na massa, para conseguir fazer o grão, tá? Aí a gente pode dividir os carboidratos em carboidratos de baixo índice glicêmico e carboidratos de alto índice glicêmico. Partindo dessa divisão, os de baixo índice glicêmico vão ser aqueles que, quando o animal se alimenta, eles não vão criar picos de glicose na circulação. Então, a gente evita o aumento da glicemia, tá? Obesidade? Exatamente. Aí, a gente cuidando, né, dando uma atenção para o tipo de carboidrato da dieta do animal, a gente vai estar evitando o quê? Obesidade, diabetes, tá? E aí, o que a gente vem junto? A obesidade, por exemplo, o tecido adiposo, ele libera várias substâncias no organismo que elas têm ação inflamatória. Então, a gente pode dizer que o animal obeso, ele está numa inflamação crônica, né? Constante. Então, a gente precisa dar atenção não somente para a questão da proteína, mas também para o tipo de carboidrato que eu tenho na formulação do alimento. E pode gerar também doenças, né? Inclusive hepatite, né? Em situações, né? Doenças mais crônicas, né, Matheus? Exatamente. Dependendo do tipo de carboidrato e da quantidade que a gente tem no alimento, né? A gente pode estar tendo aí doenças crônicas que vão perpetuar pelo resto da vida do animal, né? E por isso, Matheus, que eu dei aquele primeiro, né? As pessoas me pedem, Rudinho, mas o que vai influenciar, né? Eu recebo direto essas perguntas no direct, uma boa alimentação. Eu dando ração já tá bom. Não pensem assim, gente. Eu dando ração já tá bom. Porque muitos tutores ainda pensam assim, ó. Eu tô dando ração, não tô dando comida caseira. Aqueles restos de comida que ainda, né? Tem um índice bem alto de tutores que fazem dessa forma. Mas não é assim, gente. Eu sempre penso que se a gente condicionar os nossos cães a comer uma boa alimentação, é o que o Matheus acabou de falar. Quando eu falo que a gente aumenta a longevidade dos nossos cães, é por causa disso. A gente vai estar evitando aqui uma doença crônica, né? Muitas vezes tu vai gastar mais em veterinários do que tu comprar lá uma boa alimentação para dar para o seu cachorro. Matheus, eu vou te falar por mim aqui, ó. Minha matilha tem 8 cães. Desde Jack Russell, vira-lata e um pitbull de 52 quilos, Rottweiler, Malinois, tem de tudo, tá? A minha pastora belga de Malinois tem 16 anos. Aí tu vai me pedir assim, uma vida inteira ela comeu ND? Não, né? Porque a ND eu não conhecia quando ela era bebê lá. Mas que a Hannah come a ND, eu vou dizer pra você, gente, é esses 7 anos aí, cara. Ela começou com a Cibal, né? Depois a gente foi evoluindo mais e hoje ela come a ND. Cara, e a cadela tá com 16 anos, super saudável, busca a bolinha pra mim, tá com o rostinho todo embranquiçado, assim, pela idade. Mas olha a qualidade de vida que ela tem. Ela é uma cachorra esbelta, ela nunca teve gordura. O meu Johnny também tem cintura, né? Come 350 gramas por dia dessa alimentação de ND. Então, é isso que eu digo pra vocês. Quando a gente condiciona os cães a comerem, né, de um produto, eu tenho que oferecer o melhor, né? E, Rudinho, mas tem que ficar na ND? Cara, então fiquem na linha Super Premium. Então fiquem nas linhas Super Premium. Eu tô dizendo o que eu dou, porque todo mundo me pede, Matheus. Exatamente, como tu comentou, né? A gente tem essa divisão aí né, das linhas. Então, a Cibal, ela vai ser a nossa Super Premium. A AND
por essa questão da gente ter uma nutrição específica para carnívoro, ela não tem uma classificação, né? Ela fica acima de uma super premium, justamente por a gente ter esse cuidado com a natureza deles. Quando a gente fala de animal carnívoro, tá? A gente precisa dar atenção a algumas particularidades. Por exemplo, existe uma enzima que é a amilase salivar. Essa enzima nós humanos temos na saliva, ela é presente na saliva. Então, a nossa digestão, ela já inicia na boca, quando a gente está mastigando, né? Pela ação dessa enzima. Cães e gatos não têm a presença dessa enzima, né? Então, a gente já... Peraí, eles já não iniciam ali a degradação, a digestão do carboidrato na mastigação. E eles não têm esse hábito de mastigar. Tanto que se a gente for olhar... Eles dilaceram, né? Exatamente. Eles têm a boca, eles abrem como se fosse uma tesoura para pegar. Eles não fazem esse movimento de mastigação. De molar, né? Não faz. Exatamente. Como tu comentou de dente, a gente também vai ter, né, os caninos mais pontiagudos para rasgar, justamente rasgar a carne da presa, pensando na ancestralidade deles, né? Então, é exatamente essa a ideia. Ir de encontro com a natureza do animal e trazer uma maior longevidade, né? Afinal, eles fazem parte da nossa família, né? A gente precisa que eles estejam aí com a gente. Matheus, aqui a Thaís fez uma pergunta bem bacana. Eu acho que é para ti. Como fazer, né, um cão, um paciente renal crônico gostar de ração renal? Não é palatável para eles. E Então, aí, meu querido? vou aproveitar esse gancho da Thaís para falar Boa, uma coisa Thaís! que eu já comentei antes, né? Então, a Farmina, ela trabalha com várias tecnologias na produção dos produtos. E aí a gente vai estar pontuando, vou estar pontuando agora o Vacuum Coater, tá? Então, hoje em dia, durante a produção de uma ração, né, na indústria, a gente vai ter a adição das vitaminas e dos óleos da gordura, né, durante o processo de produção. Quando eu adiciono durante o processo, eu tenho vários outros processos que vão acontecer até ela ser ensacada, né? Então, eu vou ter muita perda durante todos esses processos. E aí a gente precisa pontuar principalmente as vitaminas que elas são termossensíveis. Então, em contato com um calor excessivo, né, uma temperatura maior, elas se degradam, né? E a gente sabe, a gente precisa de calor durante o processo de produção do produto. De extrusão, né? Exatamente, né? Envolve calor. A Farmina, ela trabalha com Vacuum Coater. Então, a gente vai estar adicionando as vitaminas e os óleos no final do processo. No final? Última... Exatamente. Não vai perder propriedades, então? Isso aí. É a última coisa que a gente faz antes de ensacar ela, tá? E aí, essa tecnologia, ela funciona da seguinte forma. O grão, ele já está pronto. Então, como a gente vê no saco, ele já está pronto. Ele entra numa máquina. Lá dentro dessa máquina, eu vou ter uma diferença de pressão. Com essa diferença de pressão, todo o ar que eu tenho dentro do grão, ele vai ser retirado, tá? Porque eu estou numa pressão negativa. Quando ele é retirado, eu vou adicionar os óleos e as vitaminas. Vitamina líquida, tá? Quando eu adiciono, eu consigo garantir que ele se deposite tanto na parte mais externa, quanto na parte mais interna. Então, todo o grão, ele fica completo pelas vitaminas e pelos óleos. Perfeito, tá? Perfeito. Ele vai sair da máquina. Quando ele sai da máquina, eu tenho uma nova diferença de pressão aí para o nosso meio externo. E aí eu consigo concentrar todas essas vitaminas naquele grão. E ainda no final, a gente vai adicionar o palatabilizante, que ele vai estar dando o sabor, a palatabilidade para o alimento. E ele age também como uma película protetora naquele grão. Então, eu já adiciono no final para, né, ter a preservação dessas vitaminas e óleos. Eu adiciono o palatabilizante no final, que ele age como uma película protetora. E ainda quando a ração é ensacada, eu adiciono nitrogênio
no saco, tá? Tá, E o oxigênio que eu tenho lá dentro, ele vai sair. tá. Aí lá dentro eu só vou ter nitrogênio. Isso garante o quê? Que eu evite a oxidação desse alimento e que permaneça a palatabilidade. Então, essas três coisas, tá? O vacuum coater, a palatabilização no final e a atmosfera controlada, que a gente chama essa adição Tá, de sim. nitrogênio, elas garantem uma maior palatabilidade para o alimento. Então, Perfeito, Matheus. pontuando esse caso da renal, por exemplo, são animais que eles não têm, né, tanta vontade de se alimentar justamente pela patologia que cursa, né? Então, pela renal é onde a gente mede a palatabilidade dos nossos alimentos. E a gente tem uma aceitação muito grande. O feedback dos veterinários são muito positivos, né? Então, Eu presenciei muitos feedbacks, Matheus, de veterinários, né? Qual que é a linha específica da Farmina para essa situação? então, a Farmina ela vai ter a ND, que é a linha de Tá? manutenção, né? E a gente tem também a Vet Life, A que é a Vet Life. nossa linha coadjuvante. Então, a gente precisa partir do princípio que, por exemplo, imagina, quando tu vai para o hospital, por exemplo, precisou ir para o hospital por algum motivo, ficou internado. Tá, Tu vai receber aquela comida do hospital, né? Então, é uma nutrição adequada para aquele momento que eu estou tá. passando. Os animais da mesma forma. Eles vão estar recebendo essa nutrição adequada durante o curso daquela patologia que vai auxiliar no tratamento do médico veterinário. Então a Vet Life seria uma linha clínica, né? Vamos dizer assim, né? Isso, No grosso das palavras, né? Tu pode isso, explicar isso, melhor, né? Vamos dizer isso aí. assim, o cão ele foi internado, então ele vai receber a linha Vet Life, então. Tanto numa internação, num hospital, quanto na casa, né? Junto com os tutores. Para continuar o tratamento, vamos dizer assim. Exatamente. O animal Entendi. renal, por exemplo, ele precisa se alimentar daquele alimento para o resto da vida, né? A gente precisa ter alguns cuidados com o animal renal. Entendi. Então, Outra esse situação gancho. bem bacana para tu responder aqui. Como deve ser da Rúbia, né? Como deve ser o aspecto, às vezes, da urina, para ver se a ração está boa mesmo para esse animal? Eu posso responder a questão das fezes um pouquinho, Matheus? Eu sempre sou Claro. daquela máxima. Se o cocôzinho tá durinho, né, já é um índice bacana, né, de que tu tá dando a alimentação na quantidade certa e que a alimentação está sendo boa. Não vou entrar nos méritos, né, da questão do odor das fezes, né? Mas eu sei que a Farmina também tem, né, uma substância que é colocada na extrusão Sim, que sim. também diminui o odor das fezes. É isso, Matheus? Exatamente. Indo para a parte das fezes, depois daí a gente responde a questão da urina, a gente vai estar trabalhando com o extrato de ilca e zeolita. Eles impedem que os odores das fezes se volatilizem. Então, que eles, né, saiam para o ar e a gente sinta o cheiro. Ganhe maiores proporções. Exatamente. E aí, quando a gente precisa falar vai falar de urina, eu não entendi muito bem a Ela quis pergunta. dizer assim, ó, como que, qual que é o aspecto, né, da urina quando tu sabe que a ração está sendo boa para o cão? Né? Se ela está mais clarinha, se ela tá... Eu nunca entrei nos méritos de urina. Sempre eu me atenho mais no cocôzinho mesmo, né? Mas, se tu tivesse entendimento... Sim. Então, a urina a gente tem alguns tipos, né? A gente precisa cuidar da concentração que essa urina vai ter. Então, da mesma forma que a gente, né, quando tem uma urina muito amarelada, muito escura, né, vai estar uma concentração muito alta, né? Então, por isso essa importância da ingestão de água, para eu ter essa diluição de urina, né? A alimentação, ela vai estar, assim como em todo, ela vai refletir também na saúde renal, né? Então, eu preciso ter alguns cuidados. E aí, eu vou estar dando atenção justamente para o tipo de matéria-prima que eu adiciono nesse alimento, né? Entendi. O teor de proteína, ele não vai estar causando problemas renais, e sim o tipo de proteína que eu utilizo nesse alimento, né? Entendi. Outra situação, Matheus, também que muitos me pedem, o meu cachorro, Thiago, exemplo, tá? O meu cachorro tem problema de alergia. Tem alguma situação que a Farmina pode ajudar esse cão nessa situação da proteína? Eu ouço muito falar que a proteína do carneiro, por exemplo, ou do peixe, né? São proteínas ótimas para esse tipo de dificuldade. O que tu me diz?
Então, a gente, como eu comentei, a gente vai ter a ND e a VetLife, né? Tá, Na ND, eu tenho a proteína do cordeiro, ela vai estar auxiliando nesse sentido, ela tem um baixo potencial alérgeno, tá? Mas aí a gente precisa puxar um gancho para uma linha mais específica da ND, que é a ND quinoa. A ND tá. quinoa, ela é uma linha funcional. Dentro da ND quinoa, para cães, eu tenho a Skin Coat. Então, é aquela linha que vai dar um cuidado maior para o pelo e para a pele, tá? Perfeito. Eu vou ter uma no sabor de peixe, que ela vai ter somente peixe, e outra no sabor de pato, que aí tem Que são carne. ótimas proteínas para essa dificuldade, né? Excelente, excelente. O peixe, por exemplo, ele vai ter aí o ômega 3, o ômega 6. Essas gorduras, elas se convertem no organismo dos animais e elas viram EPA e DHA, que são Entendi. ácidos graxos essenciais para a saúde da pele também, para vários outros aspectos, mas para a saúde da pele também. E dentro da VetLife, a gente vai ter duas. A gente tem a hipoalergenic e a ultra hipo, tá? A hipoalergenic, ela é somente de peixe e eu faço um controle de proteína. Então, eu diminuo a quantidade de proteína porque vai ser a proteína que vai estar causando a alergia nesse animal. Se eu diminuo a quantidade, eu diminuo a pressão que ela impõe sobre o sistema imunológico desse animal. Não sei se faz Entendi? sentido. Sim, Tá, faz, beleza. faz sentido. A ultra hipo, eu vou estar fazendo a hidrólise dessa proteína. O que é a hidrólise? Eu pego a proteína e quebro ela em vários pedaços. Então, eu diminuo a molécula, o peso molecular dessa proteína. E aí eu vou impedir que ela se ligue nas células do animal que vão causar esse processo alérgico, tá? As Entendi. duas, elas são de peixe, somente de peixe. E aí eu vou pontuar algo que é bem importante, também a gente está colocando, que os animais, tanto cães quanto gatos, eles têm uma dificuldade em converter o ômega 3 e o ômega 6 em EPA e DHA quando ele é de origem vegetal. Então, todas as nossas ações, mesmo as de manutenção, né, mas aí pontuando a A VetLife, Ecopet, por exemplo. sim, a gente vai ter a inclusão do óleo de peixe, porque é um Entendi. óleo de peixe de origem animal que vai ter o ômega 3 e o ômega 6, e aí eu vou facilitar essa conversão para o animal, né? Dando uma saúde para o pelo, para a pele, para a pelagem no geral, né? Gente, estão vendo aí, ó, o Matheus esclareceu pra caramba um monte de situação técnica, porque é isso que a gente faz aqui, gente, nas nossas aulas à terça. A gente tem que somar um melhor conteúdo para levar até vocês aí, porque, cara, a alimentação dos cães, para mim, é o princípio de tudo, cara. Hoje, quando tu pega um cãozinho aí que se alimenta mal, com certeza ele vai fazer maiores visitas aos vets, né? Eu digo porque, né, pode ocasionar várias situações, vários problemas, né? Muitas vezes aquele teu cãozinho lá que mau hálito, por exemplo, tem várias situações. Se eu entrar nos méritos aqui de problemas, tem inúmeros, né? Mas o Matheus só somou conosco aí, né? Matheus, quero te agradecer, né, pela tua disponibilidade, mesmo que o convite foi em cima da hora, né? Tu é simpaticíssimo, né? Tu falou numa linguagem clara para todos os nossos seguidores aí. Te agradeço, meu querido. Vou voltar a fazer mais lives sempre que tu tiver disponível e a gente falar aí sobre melhor alimentação. Se quiser dar Certo, um tchau para a galera aí, tranquilo. fica à vontade, meu Eu querido. quero comentar mais uma coisa antes de ir, tá? O que tu comentou, né? A gente precisa prevenir. A gente quer uma longevidade. E justamente é isso que a Farmina trabalha, né? Dando uma maior expectativa de vida para os animais através da nutrição, tá? Dentro da Farmina, a gente tem o nosso programa de nutrição, e aí os tutores, né, podem estar aí solicitando um plano nutricional pelo Farmina Genius, que é o nosso aplicativo. Lá eles conseguem ter uma noção da quantidade exata. Como tu comentou, no pacote a gente tem ali a quantidade, mas a gente precisa de uma quantidade exata, né? Cada animal ele tem as suas particularidades.
Então, através desse aplicativo, a gente vai fazer o cálculo exato da quantidade que ele precisa de alimentação. Lá a gente pode controlar também a questão da ingestão hídrica, que é super importante, né? Então, eu indico estar fazendo o download, aí tá testando o aplicativo, né? Super interessante. Agradeço o teu convite, me coloco à disposição para quando tu tiver alguma dúvida em relação ao produto, sempre que precisar. E espero o convite nas próximas lives aí, que Show de tiver bola, meu relacionado. queridão. Então, eu que agradeço, gente. Olha a indicação que o Matheus fez aí. É um super aplicativo. Inclusive, eu já tenho no meu celular. É uma situação onde o aplicativo vai resolver para você, né? Porque cada cão, galera, tem uma particularidade. O meu pitbull, por exemplo, ele tem essa dificuldade de pelo, essa questão, né, da hipoalergênica. E o pitbull red nose tem dificuldade de peso também. E aí sempre a gente vai, né, no aplicativo muitas vezes para saber a quantidade de ração correta para ele. Cara, ele está comendo 350 gramas e está super bem nutrido, super forte, né? Mas muitas vezes aí um aplicativo ele vai facilitar a sua vida aí, muitas vezes quando tu tiver uma dúvida, principalmente na quantidade, né, Thiago? Perdão, Matheus, na Exatamente. alimentação. Mas, obrigado aí, meu bruxo. Eu peço que você saia por aí, porque por aqui eu não consigo, Tá, tá pode bom? deixar. Tchau aí, boa Obrigado, live. Matheus. Até. Até. Gente, super conteúdo, né? Super conteúdo com o Matheus aí. Cara, obrigado por todos os seus esclarecimentos aí. E quero falar para vocês que a aula não acabou ainda. Dizer algumas questões aqui que eu não recomendo você alimentar o seu cão a partir dessas situações aqui, tá? E essas situações que eu vou comentar aqui, gente, ela faz parte do terceiro pilar dos cães equilibrados, tá? Autopreservação. Agora eu já entro um pouco mais no conteúdo de comportamento, tá? Nunca aconselho vocês alimentar os cães de vocês logo após um exercício, né? O cão ele vai estar muito agitado, né? Vai estar muito acelerado, vai estar muitas vezes com calor. Tudo isso vai diminuir o quê? O apetite dele. Muitas vezes ele não vai nem olhar para a ração, não vai nem cheirar a ração. Então, é uma das situações que eu não recomendo você alimentar o seu cão. Outra situação que eu não recomendo alimentar o seu cão antes de qualquer viagem, né? Pelo balançar do automóvel, né? No avião também, não é legal, gente. Não é legal alimentar o cão antes de qualquer tipo de viagem. Por que eu estou comentando isso? Porque muitas pessoas, Aldinho, mas o meu cão às vezes tem, né, não gosta da ração ou come que nem passarinho. Já ouvi muitas pessoas falarem nisso. Mas o que eu quero citar para vocês aqui é que alimentar os cães nessas situações não é legal. Um cão que volta de uma anestesia, por exemplo, também. Nunca, nem que é um petisco, nada. Nem só a ração, mas tá voltando da anestesia, né? Tá meio grogue e aí eu vou oferecer algo para ele comer. Não é legal. Outra coisa que eu anotei aqui. Um cão agitado, excitado, hiperativo, você deve alimentar ele logo porque ele está te pedindo essa alimentação? Não, pelo contrário. Mas isso eu vou mostrar na prática para vocês. E que nem o próprio Matheus falou ali, né? Cães diminuem essa palatatividade, né? Pela questão de possuírem muitas vezes alguma doença renal, né? Que nem o Matheus acabou de comentar aí. E eu oferecer uma boa alimentação para eles já é o princípio para mim melhorar tudo, tudo. Não só o comportamento, mas a parte de saúde dele, né? Então, muito importante tudo que foi explanado aí. E agora eu quero mostrar para vocês como que eu construo, gente, essa questão do ritual do alimento, né? Mas eu quero começar mostrando para vocês aqui, até peço ao auxílio da Prof. Fê, daqui a pouco ela vai aparecer aí. Né? Eu só não sei se ela vai aparecer aqui depois da live ou antes, né? Mas daqui a pouco ela vai aparecer para me ajudar aí. Porque eu trouxe todas as alimentações aqui, né? Os potes de ração. E eu quero mostrar, gente, também essa questão do pote com desafios aqui, tá? Por quê? Tem muitos cãezinhos que são acelerados para comer. Aí quando tu bota uma alimentação melhor ainda, né? Uma super prêmio, o que acaba acontecendo, né? Eles comem muito rápido. E aí eu super recomendo um pote de desafios, tá? Você vai estar encontrando esse pote aí em qualquer pet, vamos dizer assim, e é um pote muito funcional. Por quê? Porque desacelera o cão, tá? Olha só,
Peguei aqui, inclusive veio todos os baldes da Farmina. Olha que baldes lindos aí pra gente armazenar a ração. Olha aqui, gente, olha, estão tudo grudado em mim. Por gentileza, Fê, pega o celular pra mim e aí tu bota na câmera da frente, deixa que eu coloco pra ti aí. Uhum. Ó. Vira aqui, aonde? Aqui, ó. Vamos virar. Pode virar. Deixa eu virar aqui, galera, ó. Ó, já virou. Olha aí o pote da Farmina. Obrigado, César. Olha aí. O César mandou pra nós aí. Olha aí. Gente, ó. Isso aqui é um pote normal, né? Que nem o próprio Matheus falou e eu falei antes. Cães são carnívoros. Então, eles não têm essa parte de mastigação de molar. Eles vão, né? Que nem fosse fazendo uma presa. Ah, e se eu posso dar um exemplo da Farmina também. A ND, e o Matheus não falou aí, mas eu vou falar. A ND buscou sempre, nessa linha ND, quando fabricaram ela, o objetivo principal, a ancestralidade do cão, o carnívoro. Então a ND, para mim, né, é considerada praticamente uma presa viva. Uma presa viva, né, pelo conteúdo que tem aqui dentro. Quando eu ofereço um pote normal, o cão ele vai dar várias bocadas, né, e muitas vezes ele vai se engasgar. Olha aí, ele não mastiga, ele engole direto, ó. Ele engole direto. Agora, quando eu venho para esse pote aqui, ó, os grãozinhos, eles ficam no meio dos desafios ali, dos obstáculos, tá vendo? Ó? Aí o cão tem que desacelerar, ó. Ó, ele vai cheirar, ele vai buscar com a língua. E aí nunca mais vai acontecer essa situação, gente, dele vomitar a ração. Entendem? Mas, como é que eu crio o ritual do alimento? Vocês já viram fazer isso em outras situações, né? Inclusive os meus já comeram, mas eu deixei aqui um pouquinho para dar agora para todos eles, tá? Para nós fechar essa live aí com essa aula com chave de ouro, tá? Eu vou tirar do Mylon aqui. Gente, olha só. Os cães que eu vou mostrar para vocês são os meus cães, né? Então, vocês sabem que eles têm uma excelência em tudo que eu for mostrar para vocês. Muitos profissionais da área me pedem assim, Aldinho, mas o meu cachorro precisa ser obediente, né? Se eu quero ser um adestrador, com certeza, né, gente? Os profissionais que estão me ouvindo agora, o maior exemplo que tu pode dar para um tutor que te procura é o exemplo do teu cachorro. É o que você ensinou para ele, é a obediência dele, é o que ele come, é como ele se movimenta, é como tu mostra as situações para ele e principalmente como que ele executa. Por exemplo, quando você for dar alimentação para o seu cãozinho, nunca trate-o, nunca libere o alimento para ele se ele estiver agitado. O que é um cão agitado? Transforma, 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 transforma. Graças. Johnny, graças. Claro que eu tô pedindo comandos aqui. Mas, se vocês... Graças. Ó, agitados. Quantos aqui já viram eu fazer esse tipo de exercício, né? Onde vocês se espelham nisso aqui. Porque quando vocês pegam a alimentação dos cães, geralmente eles pulam em vocês. Geralmente eles... né? E lá no meu YouTube tá o vídeo da Atena, onde eu não treinei isso aqui com ela. Cada vez que ela vê um pote, ela voa no pote. Aí espalha toda a ração. Cães agitados que arranham as pernas. Cara, tudo isso é porque você não criou o ritual do alimento. O que é o ritual do alimento? Claro que se eu botar para os meus, eles vão esperar já. Mas se o seu cãozinho aí na sua casa, né, colocar o pote e já invadir o espaço sem esperar, você pode estar utilizando em cães menores mordidas de ponta de dedo firme, ó, no corpo deles, né? Nessa parte do pescoço, não na frente, né? Aqui, porque a questão da respiração mais do ladinho, no corpo também, para reivindicar o pote dele. O cão tem que entender essa situação de liderança aqui, ó, líderes seguidores. Busque do seu cão reivindicar esse espaço. Não fique nessa aqui, ó, coloca ou não coloca, coloca ou não coloca. Não, coloca o pote, ó, e faz ele se afastar. Mostre que o pote é seu. Ah, mas ele vai por lá. Não, mas eu vou ficar de frente para ele de novo. Ele tentou pegar a ração por aqui, ó. Eu vim de frente de novo, né? A sua expressão, ela não pode estar assim, ó, derrotada. Ela tem que estar ereta. Você tem que estar projetando uma energia para frente.
Porque a comunicação que eu ensino em psicologia canina é isso aqui, ó. Ela é energia, ela não é verbal. Ai, Myron, não come a ração, a mamãe tá fazendo você esperar. Não, ou o papai falando... Gente, não é verbal, é energia isso aqui, ó. Claro que os meus cães já estão condicionados a respeitar, mas você pode conquistar isso aí na sua casa, né? E no mundo dos cães, mas eu tenho que dar o exemplo. Não, eu tenho que me impor. É diferente. A gente não educa cães, a gente equilibra cães. Então, muitas vezes você perdendo o alimento para ele, né, aquele cachorrinho que tu coloca, ele come, tu botou a mão, daqui a pouco rosa, ou se agita, late, como que tu vai conquistar o respeito do seu cão? Nunca. A confiança até vai porque você está fornecendo de qualquer jeito, então ele vai confiar. Agora, o respeito nunca. Olha a reviravolta que deu o caso Bolt. Como vocês acham que eu comecei assim? Como vocês acham que eu comecei a conquistar ele de uma forma de mudar os papéis de liderança? Gente, eu fui lá, ó, ofereci para ele. Ele começou a entender que a mão que alimentava, e o ditado é velho, mas ele ainda é bom, né? Não é a mão que ele mordia. Então, assim que a gente começa, tá? A excelência do exercício é isso aqui, gente, ó. O Mário tá com o pote aqui, não comeu ainda, ó. O Johnny, tu quer ficar mais de lá, Fê? Consegue Pode ser, dá pra pegar, aham. Tá, ó, o Johnny aqui na frente e o Zig lá, ó, tá? Já fiz isso, gente, muitas vezes, quando a gente formou turmas novas do nosso curso de Psicologia Canina. Isso é excelência de exercício, ó. Todo mundo te olhando. Se eu colocar, não vai caber, né? Mas outra hora, posso botar meus 8 cães aqui, vão todo mundo ficar assim, ó. Mas por quê? Porque isso é o pilar da autopreservação. Eles esperam uma liberação para comer. Então, isso é o importante. O importante é eu oferecer uma alimentação saudável, boa, balanceada, que nem a empresa Farmina oferece. Criar o ritual, ó, vou reivindicar. Ó, vou reivindicar o pote. Ó, eu fui para cima do pote, tirei dele, ó. Ó, se afastou, ó, se afastou, parou de comer. Aí, né, muitas vezes eu recebo, ai, Rudinho, tadinho, eles não estão passando fome porque tu tirou. Não, gente, não é 10 segundos, ou 20 segundos, ou 1 minuto que os cães vão passar alguma necessidade nesse ritual da alimentação que a gente cria. Criar o ritual da alimentação é tornar os cães calmos, submissos. É tornar os cães do nosso mundo o quê? Tranquilos. Isso é importante. Um cão que ele é tranquilo para comer, ele é tranquilo para assistir uma televisão contigo e você tomando um chimarrão, ou um refri, ou uma cerveja, sem ele estar virando tudo. Mas porque a gente cria esse ritual. Nem sempre foi assim. O Mylon, né, Fê? O Mylon botava alimentação, ele virava tudo. A Atena tá assim. Mas o que acontece? Quando eu pego um pote de alimentação, eu já reivindico. Eu coloco lá e já vou nele, ó. Ó, o pote é meu. E se ele invadir, eu vou morder, eu vou me posicionar aqui, reivindicar. Mas o que acontece é que os cães vão testar vocês. E aí eles começam a entender o quê? Se eu colocar o pote e eu não olhar pro líder, porque todos estão me olhando, o pote está lá. Ó. Não olhar pro líder, não vai haver o quê, gente? Amém. Uma liberação. Então, são situações que a gente cria, né, para o cachorro ser cada vez mais tranquilo na presença de vocês. Esse tipo de exercício aqui, eu já ministrei inúmeras aulas, está no meu curso também, completo de Psicologia Canina. Mês que vem eu vou estar lançando mais uma turma, então fique ligado por aí. Tá? Muito conteúdo eu estou publicando lá no YouTube também, gente, porque lá eu consigo explanar melhor, né, um exercício como esse aqui, como que a gente constrói tudo. Né? E a gente consegue falar mais, né? Porque na caixinha de pergunta do Instagram é 15, 30 segundos, muitas vezes eu não consigo dar uma dica tão eficiente. Mas criem isso, gente, criem esse ritual, isso é super importante. Eu equilibro cães em 4 pilares: exercício, disciplina, autopreservação, que foi o que vocês viram aqui, que é como eu alimento os meus cães, e afeição, que é a questão do carinho, por último. Né? Então, prestem atenção nisso. Vejam cada vez mais
o quanto os cães de vocês podem evoluir, tanto na parte de saúde, em você estar oferecendo uma boa alimentação. E eu só recomendo as empresas Farmina para isso, tá? Outras eu não recomendo. E a parte de tu criar esse ambiente favorável para alimentá-los. Isso é bacana, isso vai gerar até muitos elogios aí das suas visitas e de todas as pessoas que, né, que convivem com vocês aí, mas principalmente vocês vão ter o quê, gente? Cães equilibrados, tá? Vou ficar por aqui hoje porque o conteúdo foi bem bacana. Essa aula não fica aqui no feed, tá? Ela vai estar no meu canal do YouTube, Rudinho Bombassaro Oficial, e também vai estar nos nossos grupos de Telegram. Então fica ligado, me pede o link, pode ser pelo direct, mas amanhã eu já vou publicar também o link nos meus stories, tá bom? Por aqui vamos continuar desse jeito, né? Graças. Equilibrando cães e treinando pessoas.